E hoje aqui em Araraquara começa a 43ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, popularmente conhecido como Copinha, né? Trata-se simplesmente da maior competição nacional na categoria sub-18 do país e abre efetivamente o calendário oficial do futebol na temporada 2012. E até o próximo dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, 96 equipes estarão em ação na busca pelo título do torneio, que reunirá cerca de 1.800 atletas, divididos em 23 sedes e 24 chaves. E entre essas sedes está a cidade de Araraquara, cujo calendário da Copinha começa hoje, efetivamente, às 17 horas, com o jogo entre Ferroviária e Rondonópolis. Hoje, aqui na Arena da Fonte, às 17 horas, e às 19 tem Palmeiras, né? O Palmeiras, realmente, né? O time paulistano, e o Linhares do Espírito Santo. E claro que para isso, né? Para esse gigantismo que é a Copinha, para a presença inevitável das torcidas organizadas, a Polícia Militar de Araraquara já organiza uma operação e todo um trabalho especial para a Copinha durante todos os dias de jogos aqui em Araraquara, dia 3, dia 6 e dia 9 de janeiro. E para explicar como será feito esse trabalho especial com relação aos jogos, aos dias de jogos, eu estou na linha com o capitão Moreira, da Polícia Militar. Capitão, obrigado pela participação. Bom dia e, claro, né, já dando as boas-vindas para 2012 também para a Polícia Militar. Bom dia, capitão. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes da rádio, aos telespectadores da TV. Obrigado aí pela a lembrança, né, do início do ano aí. Muito obrigado. Desejo também a todos os ouvintes, a todos vocês na rádio, a todo mundo que acompanha agora o vosso programa, a mesma iniciativa, né? Um bom ano, que todos os nossos sonhos aí se realizem ao longo desse ano, que eu sei que são muitos, né? O ser humano tem muita ansiedade de conseguir as coisas, mas com a graça de Deus tudo se resolverá ao longo desse ano. Obrigado pela oportunidade da gente estar falando alguma coisinha com relação à 43ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente, é natural a gente se preocupar e passar alguma coisa para que o torcedor possa ir ao estádio, né? E normalmente agora um período de férias, os pais, os filhos possam realmente ir ao estádio, assistir às partidas de uma forma segura. Esse é o nosso interesse. E para isso, né, a gente tomou a iniciativa de contactar vocês para poder passar algumas orientações, algumas coisas que normalmente o torcedor acaba esquecendo, acaba sendo motivo aí, evidentemente, de problemas nas portas dos estádios, e a gente não deseja isso. A gente deseja que o torcedor vá para o estádio, como eu disse, para aproveitar e curtir um momento de lazer que se inicia aí a partir de hoje com a realização da Copinha. Agora, o que pode e o que não pode, então, para o torcedor que está se programando, né, comparecer ao estádio, o que é que pode, o que não pode levar, portar, enfim, no estádio para o torcedor, capitão? Sem problema. Vamos começar, então, dizendo o seguinte, Luiz. Hoje, então, os jogos começam às 17 horas, como você bem lembrou, e os portões já serão abertos a partir das 15h30. 1h30 de antecedência, justamente para que o torcedor possa chegar tranquilo. O jogo é gratuito, então, para que ele possa chegar sossegado, passar pela revista pela Polícia Militar, acessar o estado da melhor forma. A primeira orientação que a gente pede é que o torcedor que vai ao estádio para torcer para a Ferroviária, o portão principal está destinado à Ferroviária, é o portão da casa, né? Então o torcedor já está acostumado, o portão principal é destinado à Ferroviária. O portão dos visitantes, o portão do fundo, apesar do mando de jogo da Copinha ser do Palmeiras, nós resolvemos então, em razão do conhecimento do torcedor aqui local, nós colocamos o portão do Gigantão, o portão do fundo, destinado ao torcedor do Palmeiras. O que pode e o que não pode entrar no estádio, né? Nós temos algumas legislações que já nos dizem, né, o que pode e não pode entrar no estádio. Nós temos a resolução 122 de 85 e a lei 9.470 de 96. Então, o que nós não podemos ter no estádio? A questão dos fogos de artifício, de qualquer natureza, né, os luminosos, ou realmente os fogos de artifício conhecidos, né, como explosivos, hastes ou mastros de bandeira, porque podem ser utilizados como objetos para agredir pessoas, copos e garrafas, né, tanto plásticas ou de vidro,
a gente pede para que o torcedor não leve, né, a água acondicionada nesse tipo de recipiente, porque acaba sendo, infelizmente, objeto de arremesso. Então a gente pede para que não seja levado para o estádio. Garrafas térmicas, né, bebidas acondicionadas em latas também são proibidas. Evidentemente, substâncias tóxicas, né, que aí já é demais da conta, né? Papel em rolo de qualquer espécie, jornal, revista, porque já aconteceu, infelizmente, de pessoas levarem para poder fazer a limpeza dos assentos, né, a morada. A gente já conversou com o pessoal da Arena, eles já providenciaram a limpeza de todas as dependências da Arena. Nós pedimos porque, infelizmente, já aconteceu de pessoas tomarem esse material de pessoas que vão ao estádio bem intencionadas para fazer coisas erradas, como, por exemplo, atear fogo e danificar o patrimônio lá do estádio. E esses são normalmente os materiais que a gente já coloca que são proibidos. Nós também pedimos para que o torcedor que vá ao estádio, né, um grande problema que nós temos atualmente é o problema dos capacetes dos motociclistas, né? Nós não temos no estádio um local para acondicionar capacetes, e é um material que nós não podemos permitir a sua entrada no interior do estádio. E, consequentemente, a gente já pede para o torcedor ter essa cautela de procurar ir para o estádio com outro meio de transporte. É lógico que se ele for de moto, a gente vai conversar com o pessoal da Arena, ver uma forma de acondicionar esse material. Mas, em princípio, não é um material que a gente vai deixar entrar no estádio, não. Radinho de pilha está autorizado, né? Exatamente. Aí o que nós podemos autorizar que é normal? Então, câmera fotográfica de qualquer tamanho e seus respectivos mecanismos, né? Rádios de pilha portátil, com pilhas pequenas. O que nós não pedimos para o torcedor, a gente sempre fala isso, é não levar a pilha acondicionada no bolso para trocar no equipamento. Porque isso já nos dá a entender que ele vai fazer uso dessas pilhas de um modo equivocado. Então a gente já pede que o torcedor já leve a câmera, o rádio já adequado, né? E o problema das camisas, né? Cabe lembrar, infelizmente, os jogos hoje são da Ferroviária do Palmeiras, a gente pede que o torcedor vá ao estádio com esse tipo de uniforme, não vá com a camisa do Corinthians, não vá com a camisa dos times aí adversários, né? Para evitar qualquer tipo de atrito entre os torcedores no estádio. Então só pode realmente camiseta dos times que estão jogando, Palmeiras e Ferroviária. Exato. Camiseta do Real Madrid, camiseta Não, normal. Real Madrid pode ir, não tem problema. Não pode Real dos Madrid. Times adversários, então, Isso, né? são os times mais comumente adversários no estado. São Paulo, entendi. Santos, Corinthians, que aí vai dar problema. Outra coisa, Luiz, que é bom e oportuno comentar, se o torcedor for para o estádio com alguma camisa, por exemplo, com alusão à mancha alviverde, existe uma resolução ainda em vigor, né? A gente fez um contato no 2º Batalhão de Choque, ainda está em vigor essa resolução que proíbe a entrada da torcida mancha verde nos estádios. A mancha está banida, né? Isso. Então a gente pede para o torcedor, às vezes o torcedor tem essa camisa, vai com o amigo para o estádio, a gente vai pedir que ele retire. As torcidas organizadas da Ferroviária não tem nenhum problema, né? Não. Nós não temos. Já tradicionais da cidade. Não. Nós estamos trabalhando com a seguinte colocação: as torcidas organizadas, elas vão ficar nos ferrões antigos, como a gente conhece, né? O ferrão no fundo e o ferrão de entrada. Então, o ferrão da entrada, a Ferroviária, e o ferrão do fundo, as organizadas do Palmeiras. Para evitar, evidentemente, um contato mais próximo e ter dor de cabeça. Para o torcedor que vai com, por exemplo, a gente sabe que tem casos em que o pai vai com a camisa da Ferroviária, mas os filhos vão com a camisa do Palmeiras. Ele é palmeirense, mas ele vai hoje para torcer para a Ferroviária, e os filhos vão com a camisa do Palmeiras, porque é natural, né? Nós vamos tratar cada caso em particular lá no estádio. Nós não vamos também colocar o filho de um lado e o pai do outro, né? Agora, com relação aos filhos, né, capitão? Há uma restrição na idade, né? Só a partir dos 5 anos, né? O pai quiser levar um filho de 4 anos, está proibido, né? Então, mas aí é bom comentar a respeito disso, Luiz. Na verdade, a nossa nota acabou saindo com uma inconsistência, porque o Poder Judiciário, segundo o contato que nós fizemos com o pessoal da Fundesporte, não limitou, não houve nenhum tipo de restrição. Então, nós da Polícia Militar só estamos orientando, né, comentando aí que fica legal, de repente, os pais acompanharem, evidentemente, os seus filhos até uma faixa etária de 14 anos. Né? Daí para frente, é lógico, aí nós não vamos ficar criando caso, não. É uma orientação, nós não vamos
ter nenhum tipo de problema dessa natureza lá, se de repente o jovem com 14 anos chegou desacompanhado. Não, o estádio não está tendo nenhum tipo de problema, mas é bom, é gostoso, é salutar, de repente o acompanhamento do pai ou do responsável em relação a esses adolescentes, até em atenção ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Essa que é a ideia. Então, em princípio, nós não temos nenhum tipo de proibição, não. Então tá esclarecido. Mais alguma colocação, capitão? Não, a gente só agradece o espaço. Muito obrigado. Nós voltamos a desejar um feliz ano para todo mundo. E aí convidar, evidentemente, né, o torcedor da cidade que está recebendo visita, né? Tem muita gente que veio visitar em razão das férias, pessoas que moram na cidade, são parentes. Levem o pessoal para a arena, vão lá prestigiar, sim, venham conhecer o estádio, que é muito bonito, é um estádio moderno. Então vale a pena aí dar uma passada lá no estádio e conhecer as dependências e assistir o esporte que é nacionalmente o esporte paixão, que é o futebol, né? Então é isso que eu gostaria de desejar. Muito obrigado, Luiz. Sem dúvida, capitão. Muito obrigado também pela participação, pelos esclarecimentos, porque, né, a cidade tem aí uma devoção pela ferroviária e o estádio está aí, afinal, né, é uma construção nossa que nos orgulha, enfim, quando há uma competição desse porte, que é a Copinha, né, que reúne grandes clubes de São Paulo, uma competição tradicional, inclusive, né, requer muita atenção por parte até daqueles que administram o estádio e por parte da Polícia Militar. Agradeço ao capitão pela participação, os esclarecimentos dados, então, ao torcedor. Radinho de pilha pode, viu? A gente até fica constrangido quando vê tantas proibições, mas é porque o comportamento das torcidas organizadas, né, fizeram com que essas medidas fossem tomadas, né? Por exemplo, copos e garrafas, né, de vidro não podem, tá certo, só pode o copinho plástico, porque, né, as pessoas costumarem em um determinado momento, né, arremessar esses objetos nos estádios de futebol. Não pode papel em rolo, não pode jornal, enfim, cada proibição que você se pergunta por quê, né? Porque o comportamento dessas torcidas, principalmente as torcidas organizadas, fizeram com que chegasse a esse ponto. Portanto, tá aí as restrições, o que pode, o que não pode, para você que pretende acompanhar a Copinha, o jogo da Ferroviária hoje às 5 da tarde na Arena da Fonte.